Nesse todos os dias só pra te amar. Primeira essência que eu já vim pra te contar. Queria muito, 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 muito que primeiro estivesse ao vivo e que desse pra deixar o louvor tocando. Mas, enfim, eu descobri na hora que eu fui colocar no ao vivo que eu não poderia ainda fazer uma live, né? Que tem que pedir uma validação e tal. Mas eu vim explicar o meu desejo, o que eu vou fazer nos próximos dias de 2026, né? Que é o quê? Primeiramente, eu não sou, não tenho nenhum cargo na igreja, não sou pastora, não sou nada, além de uma cristã que anseia por mais de Deus. E só que eu sou aquela cristã, eu era aquela cristã que nunca leu a Bíblia completa, vai lendo só conforme vai acontecendo o culto, ou pega um dia para ler uma parte. No ano passado eu comecei a ler, só que eu não tive uma frequência e eu parei na metade do livro de Êxodo, então tô bem no começo ainda. E aí eu decidi que esse ano eu quero ser diferente em diversos aspectos, em diversos pontos da minha vida. E o principal é questão da minha intimidade com Deus. E eu vou ler a Bíblia inteira em 2026. E 26. E eu também deixei essa missão pro meu filho. Ele tem uma. Ah, nem trouxe pra cá. Amanhã eu mostro. Ele tem uma Bíblia em quadrinhos que é bem legal. E aí eu quero e eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu peguei um plano de leitura na internet, que aí eu vou deixar o link aqui. Vou ver até se eu coloco o QR Code aqui também para vocês escanearem, já que esse primeiro vai ser um vídeo, eu falando sozinha, basicamente, né? Não vai ter uma interação ao vivo. Mas, e também, como não é ao vivo, não está no horário que eu quero, mas todos os dias, às 8 horas da manhã, enquanto os meus filhos estiverem de férias, e depois que eles voltarem às aulas, eu vou fazer às 6 da manhã. Então, todos os dias vai ter live de leitura da Bíblia. Literalmente a leitura da Bíblia, porque eu já entrei em vários grupos de leitura da Bíblia e aí eles colocam lá, amanhã é leitura de tal ou tal. Só que se você não é uma pessoa regradinha, organizada, como eu não era, eu ia falar, tá bom, depois eu leio, aí eu vou fazendo as coisas, não priorizo. E acabava que eu não lia, me perdia, me embolava, e ficava muitos livros, capítulos pra eu ler, né, versículos. E aí eu acabava desistindo no meio. E aí eu falei, meu, eu nunca vi. Também não fui muito atrás, também não vou falar que nunca teve isso. Mas aqui eu quero fazer literalmente a leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia aqui com vocês. E aí eu também eu comprei no ano passado um mapa mental. Não sei se vai me ajudar agora, né? Porque eu acho que é para um estudo mais aprofundado. Que eu também quero fazer, porém não sei quando. Vamos ver conforme vai passando os dias, os meses, como que vai acontecer, o que Deus vai planejar, né, para nós. Também trouxe um caderninho pra fazer alguma anotação. Porque assim, eu não sei. Eu sou muito, muito leiga nisso. Porque eu vejo que o pessoal lê a Bíblia e escreve não sei o que, nananã. E eu não sou muito de escrever. Tem pessoas que fazem vários estudos e vão escrevendo. Eu não sou essa pessoa. Eu sempre fui na escola que fica prestando atenção no professor, né? Não fazia anotações, eu pegava depois de amigas minhas as anotações. Mas eu decidi vir preparada porque eu quero que o Espírito Santo de Deus mesmo me guie e me mostre o que eu tenho que fazer. Então, por isso que eu trouxe tudo. A minha Bíblia, ela é uma versão. Não é a versão mais atualizada, mais clara, só que também não é aquela antiga que fala, não sei o que lá. Então, eu vou usá-la para fazer a leitura, porém eu também tenho o aplicativo no celular, caso eu veja que alguma palavra, algum significado eu fiquei em dúvida, aí eu vou consultar. E também a gente consulta o Google, as coisas para ver, para ter algum direcionamento que for necessário, tá? Então, vai ser algo muito natural,
é um desejo do meu coração, eu ia fazer sozinha e aí me veio isso. é, não vou dizer, ai, foi Deus, porque eu não tenho certeza, mas que se for da vontade de Deus, que vai dar certo de fazer as lives todos os dias e que se uma pessoa me acompanhar nisso, ou eu conseguir transformar, eu não, né? Se eu for usada por Deus para transformar a vida de alguém, eu já estarei muito feliz. Mas eu tô fazendo isso por mim e decidi compartilhar aqui. Então, quem quiser ir junto nessa, bora aí. Eu também vou deixar as lives salvas. Eu não sei como que funciona, mas eu creio que dê pra deixar as lives salvas. E aí eu vou numerando certinho dia 1, dia 2. Em nome de Jesus, nós vamos até o dia 365 de 2026. Então, pra começar, queria muito que tivesse. Queria muito o louvor, porque né, nesse momento é bem legal. Mas vamos fazer uma oração, vou fazer uma oração, e aí você pode me acompanhar ou fazer a sua oração também. E engraçado que eu não vou falar que eu nunca orei em público, mas eu acho que uma oração mais profunda e talvez íntima é a primeira vez. Então eu tô até envergonhada. Mas vamos lá. Senhor Jesus, primeiramente, Deus, eu quero te agradecer pelo ano de 2025, por tudo que nós vivemos. Eu digo minha família, vou traduzindo pra vocês. Mas tudo que nós vivemos, Senhor, coisas boas, coisas ruins que foi pra nós, né? Que tudo, eu sei que tudo foi mediante a sua permissão, Senhor. Porque a minha vida e da minha família estão entregues a Ti, Senhor. Para que seja feita a Tua vontade acima dos nossos desejos, Senhor, dos nossos anseios. Deus, muito obrigado por todas as oportunidades, Senhor, por todas as portas abertas e também as fechadas, Senhor. Que na hora doeu, Deus, doeu. Só que depois eu vi que foi o melhor para mim e para minha família, Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, por todos os sims e todos os nãos, Senhor, por todas as perdas, Senhor, por todas as conquistas, Senhor. Obrigado, Deus, por ter nos protegido, ter nos livrado de todo o mal, de toda obra do maligno, Senhor, ter repreendido todo o mal sobre a nossa vida, Senhor. Eu sei que teve coisas que até não nós nem sabemos que poderíamos ter vivido, mas o Senhor não permitiu, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, Senhor. Pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar, ó Deus. Por todos os cuidados, por todos os momentos que eu senti a Tua presença. Que Tu se fizesses presente na nossa vida, Senhor. Que a gente olhou e falou, nossa, não tem como. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que esteve aqui, que nos livrou, que nos ajudou, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, pelo ano de 2025, pela vida dos meus filhos, Senhor, pela evolução deles, pela minha evolução, pela do meu marido, Senhor, até de pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Muito obrigado, Deus. E agora, Senhor, eu te entrego. Já fiz isso ontem, mas fazer hoje de novo, de te entregar o ano de 2026, Senhor. Que o Senhor nos guie pelos teus caminhos, Senhor. Que independente, Senhor, das metas que nós escrevemos no caderninho, não, no celular, eu escrevi no meu celular, que seja feita a tua vontade, Senhor. Porque eu sei que é a melhor para nós. Pode ser que nós não conquistemos o que eu escrevi, né? Mas que venha algo que seja de ti, seja da tua vontade, Senhor. Deus, esse ano eu vou buscar, Senhor, e eu desejo do fundo do meu coração ser uma pessoa melhor, Senhor. Ter intimidade contigo, ó Deus. Que tudo que eu faça, Senhor, seja uma comida, seja levar meus filhos na escola, seja numa conversa com meu marido, Senhor. Seja num momento de conversa com alguém que eu goste, Senhor, ou até mesmo com quem eu não tenha tanta afinidade, Senhor. Eu quero que tudo eu sinta a Tua presença e que eu faça sempre a Tua vontade, Deus. Porque, acima de tudo, Deus, eu quero agradar a Ti, Senhor. Eu quero que tudo que eu faça chegue como um bom perfume a Ti, Senhor. Então, Deus, eu estou entregando, Deus, a minha vida para o Senhor fazer o que deseja, Deus. Me guie, me mostre, Senhor, a todo momento o que eu tenho que fazer, Deus. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estão aqui na internet, para o meu marido, Senhor. Eu quero ser uma mãe exemplar.
Quero ser o melhor que os meus filhos possam ter. Uma esposa exemplar, uma mulher exemplar, Senhor. Uma filha, a tia exemplar, Senhor. Então me guia, Senhor, me transforma, quebranta o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. E que as pessoas que estejam me ouvindo aqui, Deus, não sei se vai ser uma, duas, centenas, milhares, ó Deus, mas que elas também sejam tocadas por Ti, Senhor, e que elas também anseiem mais de Ti, Senhor. Que elas entendam que se estiverem contigo, tudo que vier, Senhor, vai ser o melhor para a vida delas, ó Deus. Que elas anseiem, que elas desejem, Senhor, querer estar contigo aí na eternidade, Senhor, porque esse é o meu maior anseio, Senhor. Que quando Jesus voltar para a terra, que eu possa, que eu mereça, por mais que a graça seja merecida, mas que eu seja autorizada a subir contigo, Deus. E que os meus filhos, meu marido e todas as pessoas que eu amo, Deus, vá junto. Mas porque viver contigo, Senhor, é o melhor, é o mais agradável, é a paz, a verdadeira paz, Senhor. Que a gente sabe que qualquer luta, Senhor, qualquer provação, o Senhor vai estar ali e a gente pode seguir, mas sabendo, sentindo a Tua presença e fazendo o que o Senhor quer. Então, Senhor, eu entrego esse desejo do meu coração de fazer aqui essa live todos os dias, lendo a Bíblia, Senhor. E que o Senhor me use e me mostre, Senhor, que eu não fale besteira, que eu não fale coisas que vêm da minha cabeça, coisas que venham de mim, Senhor, mas sim do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que se em algum momento eu falar algo errado, Senhor, ou pensar em falar algo errado, que eu me cale, ó Deus. Que eu apenas faça a leitura da palavra, Senhor. Me ensina, Jesus. Me ensina a orar corretamente, Senhor. Me guie para falar, Senhor, o que eu preciso, Senhor. E me mostre, Deus. Fale comigo através da Tua palavra. Que o meu coração e dessas pessoas que estão aqui comigo, Senhor, sejam como terras férteis. E que a Tua palavra seja plantada, Deus. E que dia a dia seja regada para ficar fixada em nós, Senhor. E quando vier a luta, quando vier a situação que a gente precise dela, esteja viva em nós. E assim a gente vai saber o que fazer, o que falar, Deus. Então que hoje, a palavra de hoje, pode ser que não sirva para mim, mas que sirva para alguém que tá aqui comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nossa, devia ter trazido um papelzinho. Mas, como eu falei, eu vou repetir, né? Eu oro do meu jeito. Na verdade, eu sinto que eu digo que eu tô o tempo todo em oração, porque eu fico o tempo todo conversando, como se eu estivesse conversando com meu marido, com meu filho, com uma amiga. Então, às vezes eu me atrapalho, mas o que importa é que Deus conhece meu coração e sabe o que eu tô querendo dizer. E espero que vocês também entendam. E é isso. Então vamos lá. Então vamos do começo. Então no plano de leitura vai ser do Gênesis 1 até o 3. Vamos lá. Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a manhã e a tarde o quinto dia. E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras. Deixa eu ver como que é aqui no... Como que tá nomeado no... Na outra Bíblia. Na outra versão. Ó, na versão NVI tá aqui. Animais selvagens. Essas bestas feras que tá aqui na minha Bíblia. A Bíblia. Eu vou ler... Acho que eu vou continuar a leitura pelo NVI. Então, paramos no 24. E disse Deus: Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Gente, eu não sei, mas tá... Sabe, toda vez que eu leio de acordo com as suas espécies, de acordo com as suas espécies, chega queima assim no coração de como vou me posicionar aqui, mas de acordo com o que tá assim no mundo, sabe? Pessoas falando que é cachorro, que é gato, que é um lobo, que é XYZ, e tá aqui. Até os animais, tudo o que tem vida. Deus criou as árvores, as sementes brotam de acordo com as suas espécies. Os animais vão se reproduzir de acordo com as suas espécies, de acordo com o que você nasceu para ser, né? Então, enfim. Vamos continuar, 26. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem. Ele não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Eu quero ler aqui a minha versão também. 27. Aqui fala macho e fêmea os criou. E aqui na NVI que fala subjuguem, na outra versão fala... Peraí. Encham, frutificai, multiplicai-vos e encham a terra e sujeitai-a. Vamos pesquisar. Gente, eu quero fazer assim, tá? Então, o significado de subjugar. Nossa, o celular do meu filho é novo. Mas, meu Deus do céu, pra tudo é... Significado de subjugar. Submeter pela força, por ameaças ou por habilidade. Dominar. Sujeitar. No sentido figurado. Reduzir ou render-se à obediência, às ordens ou à vontade de. Um exemplo, né? A criança subjugava os pais aos caprichos. Subjugar uma pessoa significa dominá-la, controlá-la ou forçá-la à submissão, usando poder, autoridade ou coação. Então, vamos continuar. Então, encham e subjuguem a terra. Dominem a terra, né? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora a parte da origem da humanidade. Aqui na minha Bíblia está escrito a formação do jardim do Éden. Esta é a terra... Não, Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar. Então, eu prefiro ficar com a versão da minha Bíblia, falando que criou o macho e a fêmea, e não o homem e mulher, porque ainda só haviam animais, e não seres humanos. Porque Deus ainda... Foi depois do sétimo dia que Deus criou o homem. Então, a versão aqui, NVI, que falou que Deus tinha criado o homem e mulher, não, está errada, né? Foi traduzida de forma errônea. Vamos lá. O Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O
O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus, que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes animais lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então enquanto ele estava dando o nome, ele estava procurando alguém. Alguém, né? Um parceiro. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Ó, a anestesia já chegando aí. Ó, a anestesia. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora, vamos para o 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Estou só confirmando se aqui também está escrito serpente. Nossa. Isso, tá difícil. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi.
O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu ela: A serpente me enganou e eu a comi. Já tá mentindo já. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Então a serpente tinha pés. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Trabalho. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, ainda foi legal com eles, né? Ainda deu roupa pra eles. E com elas vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então, que aí quem virou a árvore da vida, olha só, por isso que tem louvores que falam, né? Que Deus é a árvore, que Jesus é a árvore da vida. Porque tava lá e a gente perdeu. E viva para sempre. Pois isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E é isso aí, galera. Então, se você não tinha lido nem o comecinho de Gênesis, e eu tinha lido, só que eu não tinha lido talvez com a atenção devida, a gente vai vendo, tendo informações, né? Que tinha a árvore da vida, que se a gente comesse teria a vida eterna, e a árvore do bem e do mal, que foi que a Eva comeu e ainda mentiu pra Deus, cara. E falou que a serpente tinha enganado ela. Enfim. E é isso. E esse foi o nosso primeiro dia da leitura da Bíblia. Eu já quero ler o 4. Fica para amanhã. Espero que amanhã eu consiga fazer a live. Se eu não conseguir, eu vou gravar o vídeo igual eu gravei esse. E vou compartilhar. E aí... Aí vocês, se vocês quiserem reler e fazer anotações. Eu tô dando uma olhadinha aqui no meu mapa mental. Mas por enquanto ele fala mais de todo o livro de Gênesis. Enfim. E é isso. E vamos fazer uma oração rápida para encerrar. E eu poder postar esse vídeo e almoçar. Organizar as coisas para almoçar, porque hoje ainda é ano novo, né? Estamos em clima de ano novo, dia 1º. Então eu vou me reunir com a minha família, com os meus familiares, a minha família, meu marido e meus filhos, mas com minha tia, primos. Mas é isso. Então, vamos fechar os olhos e orar. E Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, por ter aberto os meus olhos para ler a sua palavra,
com mais atenção, Senhor, com atenção aos detalhes, atenção ao que o Senhor queria me mostrar, ou mostrar para quem tá aqui comigo, Senhor. Que, por mais que tenha sido só um pedacinho, Senhor, que já tenha ficado guardado na nossa mente, no nosso coração, Deus. E que tenha caído na terra a semente, e que a terra seja fértil, conforme a sua espécie. Ficou na minha cabeça. Mas, enfim, obrigado, Senhor, por esse momento. Que abençoe o nosso dia, que seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de comunhão, e que o Senhor esteja no meio, que as pessoas o façam presente ali, que falem de Ti, Senhor. Que não se calem, não escondam, não se envergonhem de mostrar que são cristãos, Senhor, e que amam a Ti, e que queiram compartilhar, Senhor, esse amor, essa vivência boa que é ter essa relação contigo, ó Deus. Abençoa o nosso dia, nos proteja onde quer que nós vamos, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. E se você assistiu até o final, gostou, te espero amanhã pra gente continuar a nossa leitura da Bíblia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!